né, agora nascendo como homem, na sua condição humana, 100% homem, né? E depois esse Jesus que começa com seu ministério em Moisés, estou falando no sentido didático, tá? Vai até Atos capítulo 2, quando aí começa o ministério do Espírito Santo. Então você tem toda a Trindade manifesta estabelecida no seu ministério. E esse ministério do Espírito Santo é exatamente quando o bom samaritano deixa para o hospedeiro, Espírito Santo, bom samaritano Jesus Cristo, deixa para ele 2 denários. 2 denários significa 2 dias de trabalho. Mas como nós lemos, Salmo capítulo 90, versículo 4, 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Então ali, simbolicamente falando, está as eras pertencentes, vamos chamar assim, ao ministério do Espírito Santo. Isso, já falei para você, não significa que o ministério, como dizem alguns lá, interpretando o livro de Tessalonicenses, o ministério do Espírito Santo vai sair e o Espírito Santo vai sair da terra. Não tem como, porque o Espírito Santo continua e sempre será, né, a terceira pessoa da Trindade. E como terceira pessoa da Trindade, como a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, os atributos são o mesmo. Onipresente, onipotente, onisciente e eterno. Então não tem como Jesus, o Espírito Santo sair de um lugar que ele é onipresente. Mas é a saída do Espírito Santo no sentido de, vamos chamar assim, de uma pontuação de um ministério. Por quê? Porque Paulo diz que aquele que o detém já não estará mais. Quem é? A igreja. Por quê? Porque a igreja será arrebatada. Então é esse momento que nós vivemos. Quando você fala de, como diz aqui, se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas na sua presença, por que as nações serão reunidas na sua presença? Falando na cronologia, na ordem dos fatos, né? Conforme o nosso estudo escatológico. Então é o seguinte, o Senhor Jesus vai descer com seu trono, é a sua segunda vinda, ele está vindo, conforme nós já lemos, né, no livro de Joel, capítulo 3, versículo 1 a 3, né, que ele vem, diz a palavra, e naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si, e lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho. Então você percebe o quê? Que desde a antiguidade, não apenas no livro de Joel, mas em outros textos também, o Senhor julgava as nações, isso com as nações vivas, né? Vamos dizer assim, com as pessoas vivas, mas julgava por quê? De acordo com aquilo que essas nações fizeram em relação ao povo de Deus, como trataram o povo de Deus, como respeitaram ou não o povo de Deus. Não será diferente aqui. Em Mateus capítulo 25 fala exatamente desse tribunal. Então vamos lá, vamos pensar então. A Bíblia fala de 3 tribunais. Três tribunais. Para cada grupo diferente. O primeiro tribunal é chamado Tribunal de Cristo. Nós lemos em várias passagens, eu não vou ler de novo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 a 15. 2 Coríntios capítulo 6, capítulo 5, do versículo 6 a 10. Já li ontem. E Romanos capítulo 14, versículo 10. Que é o chamado Tribunal de Cristo. Quem será aferido no tribunal de Cristo? Será aferido o povo de Deus. Esse povo que cumpriu com o propósito de Deus, que foi arrebatado, que foi convidado e foi convocado às bodas do Cordeiro. Tribunal de Cristo não é para ser salvo ou ser condenado.
aqui nesse tribunal de Cristo, todos salvos serão salvos. Por quê? Porque é o tribunal da recompensa, do galardão, dos feitos, das atitudes, dos sentimentos, dos pensamentos, das palavras desse povo chamado povo de Deus, de propriedade exclusiva de Deus. Esse é um. O segundo tribunal é o tribunal que chama a palavra aqui em Mateus capítulo 25, o grande julgamento. Por que grande julgamento? É o julgamento das nações em relação ao tratamento, né, que foi conferido ao povo de Deus em relação à grande tribulação. Então, a grande tribulação terá o resultado. E esse resultado será aferido no grande julgamento, que eu falei para vocês. E você tem 4 personagens aqui no capítulo 25 de Mateus, não é? Ovelhas, segundo a minha tradução, cabritos, você tem o rei e você tem os pequeninos irmãos. Quando Jesus afere a atitude dessas pessoas da grande tribulação, haverá uma aferição. Por quê? Porque não é o julgamento para falar se a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno. Esse julgamento já foi estabelecido. Quem estabelece esse julgamento? Que eu chamo de primeiro julgamento. É o julgamento da própria palavra. Quem aceitou e quem não aceitou. Quem se submete ao Rei Jesus Cristo e quem não se submete. Não é apenas de maneira, vamos chamar assim, de maneira física, mas de maneira espiritual, de sentimento, de coração. Tá? Então, não é esse julgamento. Esse julgamento é para ver de que maneira essas pessoas trataram do povo de Deus durante a grande tribulação. Por quê? Na grande tribulação, mais uma vez, haverá flagelo, haverá mutilação, haverá morte por causa das pessoas que não aceitarão a marca da besta, como diz lá no Apocalipse, e por causa disso essas pessoas serão perseguidas por todos. E alguns outros, né, vamos chamar assim, cidadãos da grande tribulação, vai defender, vai proteger, vai guardar, vai esconder essas pessoas. Então o grande julgamento será em relação à grande tribulação. Por quê? Porque haverá tanta tristeza, tanta angústia, tanta aflição, tanta morte, tanto sofrimento, tanto flagelo, que aqueles que, de alguma maneira, defenderem a obra de Deus, e esse primeiro grupo se chama a obra de Deus, essas pessoas serão aferidas nas suas atitudes para o Senhor. É por isso que o Senhor Jesus fala desses meus pequeninos irmãos. Obviamente, sempre haverão remanescentes, sempre. Então é lógico que não, eu estou falando do primeiro grupo porque é a esmagadora maioria, mas sempre haverá, como eu sempre falo para você, sempre haverá o populacho, alguém que dentro de todo esse contexto vai se converter ao Senhor também. Isso não, a conversão ao Senhor ela não está fechada. Não, agora ninguém vai se converter mais. Não é isso. É que o propósito não é esse. Mas com certeza, como aconteceu com Ruth, como aconteceu com Raabe, como aconteceu, quando eu sempre falo para você, com o próprio Caleb, como aconteceu com Nabucodonosor, como aconteceu em algum momento com Ciro, com Dario e com tantos outros que se converteram ao Senhor Deus. Por causa do testemunho dessas pessoas, né? Por causa do testemunho de Noemi, por causa do testemunho de Esther e Mordecai, por causa do testemunho de Daniel e seus 3 amigos, por causa do testemunho de Neemias, né? No tempo do seu rei ali. Então você tem os testemunhos das pessoas que, como diz Pedro lá na sua carta, 1 Pedro, versículo, capítulo 3, né? Que pelo honesto proceder da esposa, o marido vai se converter sem palavra.
Por quê? Pela maneira da esposa agir, ela vai constranger o seu marido a se converter aos pés do Senhor Jesus. Então vai haver, com certeza, mas não é o propósito. Assim vamos dizer, de maneira de plano, de projeto de Deus, porque o povo a ser aferido, ser buscado, ser colocado diante do mover do Senhor, do arrependimento, é esse primeiro grupo, o grupo do povo de Israel. Certo? E o terceiro julgamento, que é o julgamento de Apocalipse capítulo 20, que é chamado de trono branco. Então você tem julgamento de Cristo para aqueles que serão arrebatados, para aqueles que serão convidados e convocados para as bodas do Cordeiro, para aqueles que se encontrarão com o noivo, né, sobre as nuvens com poder e glória, para aqueles que reinarão com o Senhor Jesus no milênio. Julgamento de Cristo. Você tem o grande julgamento que será estabelecido na aferição pós-grande tribulação. Esse primeiro julgamento é o do arrebatamento, e esse julgamento está acontecendo enquanto na terra estará acontecendo a grande tribulação. O julgamento, como diz aqui a minha Bíblia, o grande julgamento é aquele julgamento onde serão aferidas as pessoas em relação à grande tribulação. Por quê? Porque a grande tribulação terá as suas consequências e os seus resultados, tá? Segundo. E o terceiro é o último julgamento, é o chamado trono branco de Apocalipse capítulo 20. Quando os mortos, que não são do Senhor, quando os mortos, durante todas as eras, toda a história da humanidade, ressuscitará, aí sim, para serem aferidos e para serem lançados no lago, como diz Jesus, no lago de enxofre, a morte, o inferno, as duas bestas, né, o anticristo e o falso profeta, o diabo e aqueles que se rebelaram contra o Senhor. Então você tem julgamentos em momentos diferentes para grupos diferentes. Espero que eu tenha falado tudo, espero que você tenha entendido. Em nome de Jesus, qualquer coisa você me pergunte, faça a tua pergunta. Tudo isso que eu estou respondendo é porque me fizeram perguntas e eu só estou refazendo ou repondo ou reafirmando tudo aquilo que eu já falei, né? E Mateus, capítulo 25, versículo 34 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, é um plano do Senhor desde a fundação. Não é aquele plano inicial de Efésios capítulo 1, versículo 4 em diante, que fala que antes da fundação do mundo, né? Então, por quê? Porque está falando de um povo específico, exatamente como consequência das atitudes na grande tribulação. Por quê? Porque ele será um momento terrível, trágico, muito difícil, mas haverão sempre remanescentes. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, só para você lembrar, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, e nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Eu acho que é o grande desafio do servo de Deus, ser agradável a todos, porque não é fácil. Cada um, principalmente nessa geração que nós vivemos, a geração dos conflitos, né, das guerras de narrativas. Então, nós precisamos viver exatamente como Paulo diz aqui: ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas os de muitos para que sejam salvos.
Então, qual é o nosso projeto de vida? É ser instrumento de salvação para todos aqueles, sejam judeus, sejam gentios, ou sejam da própria igreja de Deus. Por quê? Porque assim também, como nos outros grupos, e nós sabemos disso, na própria igreja de Deus, precisa ter conversão. E nem todos estão realmente convertidos. Eles estão convencidos. Eu chamo de uma conversão mental, emocional, né? Claro, já é um caminho, mas a pessoa entende que Jesus Cristo precisa ser o seu Salvador e o seu Senhor, mas daí a pessoa viver uma conversão a uma grande distância. E nós, como servos de Deus, temos que sempre trabalhar isso de uma maneira contínua, regular, né? A todo momento, né? Então, eu vou só terminar falando que Deus tem dois povos. Na verdade, esses dois povos serão, e sempre foram, a igreja e o povo de Israel. Sendo que, no Antigo Testamento, como eu já falei outra vez para você, não dá para discernir tanto assim, daí eu entender por que esse primeiro grupo rejeitar Jesus, eu entendo. Por quê? Porque no Antigo Testamento não parece, muitas vezes, muito claro que existem dois povos, o povo de Israel e o povo da igreja de Deus, como diz Paulo. Sendo que a igreja de Deus ela é somente revelada de maneira textual só no Novo Testamento. Paulo, o apóstolo Paulo, principalmente o apóstolo Paulo, Pedro também vive uma certa revelação quando ele vai até a casa de Cornélio, o centurião, mas Pedro, você percebe que tinha muita resistência em relação a isso, mas você vê através da vida de Paulo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, que somos nós. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Essa é o projeto, é o propósito de Deus para o povo gentílico. Juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então nós precisamos ser reconciliadores, palavras de conciliação e, mais ainda, consolarmos aos outros a respeito dessa certeza que nós temos a nossa vida eterna estabelecida através e por causa e em Jesus Cristo, para que possamos habitar com o Senhor para toda a eternidade. Esse é o nosso consolo. Efésios capítulo 3, versículo 4 diz assim: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Que mistério de Cristo é esse? É exatamente esse grupo, o grupo gentílico, em que Paulo teve todo o seu ministério. Diz assim: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Por quê? Porque era para esse grupo, primeiro grupo. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério,
desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Então é esse propósito. Nós fazemos parte desse propósito. Nós somos esse povo gentílico que foi chamado, que se moveu, se humilhou, se derramou no altar do Senhor Deus através de Jesus Cristo, para que nós fôssemos chamados agora co-herdeiros. É esse o mistério que o Senhor não havia revelado plenamente no Antigo Testamento. Diz aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia se manifestou aos seus santos. Que mistério é esse? Nós somos esse mistério, que agora já está revelado diante, como diz Paulo, diante de principados e potestades. Por quê? Porque os anjos, todas as hostes espirituais, estão sendo testemunhas oculares do que está acontecendo. Exatamente para que fique bem claro todo o propósito de Deus e como Deus é misericordioso, é compassivo, é longânimo, é benigno. E por que Deus, em cada etapa, aos nossos olhos, segundo a nossa avaliação, como Deus se demora, mas é porque Ele é paciente, porque Ele espera nessa sua paciência que muitos se convertam, muitos se acheguem a Ele pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua compaixão. Diz aqui em 1 Coríntios capítulo 10, não, esse aqui eu já li, não vou ler de novo, né? Colossenses diz assim, vou repetir, Colossenses 1, versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Ou seja, a nós que nos separamos, que nos propomos a receber Jesus como nosso Senhor e, portanto, nosso Salvador. Somos esses em que esteve, de maneira enigmática, escondido a muitos homens e muitas gerações, agora está se cumprindo. Então, quando a gente fala de escatologia, a gente fala de esperança, a gente fala de propósito, e a gente fala da certeza, da convicção e da celebração de que o Senhor cumprirá com todas as suas palavras e nós habitaremos com Ele para toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, colocar tudo isso